Oi, essa é uma conversa entre o podcast Lá Fora, Coisas do Mundo pelo Olhar da Psicanálise, e a Marion Minerbo. É a primeira vez que a gente faz uma entrevista com a autora. A Marion está lançando 3 livros dos ateliês clínicos, e essa vai ser uma conversa em que ela vai explicar um pouco o que são esses livros, o que é esse modelo de ateliê clínico. Então vou apresentar primeiro. Marion Minerbo é psicanalista. Ela é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e ela faz parte, há muitos anos, como analista de data da formação dos psicanalistas. E ela começou em 2006, os ateliês. Então, vai fazer 20 anos, quase, né, dos ateliês clínicos. E aí a Marion mudou do Brasil, veio pandemia, os ateliês se tornaram todos virtuais, né? Você colocou que já foram mais de 80 entre 2020 e 2023, mas esse formato de ateliê clínico já vai quase 20 anos, e a gente vai conversar um pouco para entender o que é esse formato de ateliê clínico e o que são esses 3 livros novos, lançados agora pela Blucher. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, já vai ter passado o lançamento vai ser terça-feira que vem, aqui em São Paulo, mas os livros já estão disponíveis. Então, Marion, prazer estar aqui com você. Igualmente. Um prazer. Vindo para São Paulo e pensando que faz 12 anos que a gente se conhece. Vamos um brinde. E aí a gente pensou nessa ideia. A Marion me convidou no ano passado para dar um mini curso com ela no congresso da FEBRAPSE, Federação Brasileira de Psicanálise, que aconteceu em Campinas, que foi o livro anterior, Notas sobre Aptidão à Felicidade. E foi um curso muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, gostei muito do livro. E foi um curso que tinha fila na porta, as pessoas não conseguiram entrar todas. E aí a gente pensou, vamos fazer alguma coisa online para que tenha mais acesso a mais gente agora com esses novos livros dos ateliês clínicos. Então, Marion, conta pra gente um pouco. O que são os ateliês clínicos, primeiro? Bom, é uma atividade que eu propus, que tem um determinado formato. São 4 encontros de 1h30 cada, em torno de um mesmo caso clínico. E o objetivo é, assim, nas minhas atividades de formação, eu fiz um diagnóstico de que os colegas sofrem de uma coisa que eu chamei de dissociação teórico-clínica. Todo mundo estuda muito, sabe a teoria, mas na hora de atender parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu imaginei um dispositivo para trabalhar a articulação teórico-clínica. Uma outra maneira de falar disso é como é que a gente articula o universal da teoria ao singular da clínica. Daquele caso, daquele paciente. Né? E foi uma atividade, é uma atividade em que uma pessoa apresenta um caso que eu não sei de antemão o que vai vir, e a ideia é que a gente vai construindo o caso juntos, porque nisso eu vou mostrando como funciona a escuta analítica, como funciona a elaboração de um pensamento clínico, porque existem muitos textos sobre como o analista trabalha, são textos teóricos, e o que eu achei que podia ser útil na formação é, em vez de falar sobre, mostrar como se faz, ou pelo menos mostrar como eu faço. Então, com isso, eu vou mostrando como é que eu escuto o material clínico, mas eu vou também dizendo por que eu escuto daquele jeito. O paciente fala uma série de coisas, por que eu escutei isto e não aquilo, por que eu privilegiei esse pedaço e não aquele, e o fato de ter privilegiado esse pedaço, de que maneira entra num raciocínio para entender quem é aquela pessoa e como é que é o funcionamento psíquico dessa pessoa. Enfim, então é um dispositivo que procura mostrar como funciona, como trabalha a mente do analista. Então é menos sobre o caso, é zero sobre como trabalha o colega que está apresentando,
E o foco é totalmente o processo de pensamento do analista. Então eu faço isso na frente de um grupo de 10, 12 colegas e com todos os avanços e recuos, os percalços, as dúvidas, uma hipótese que lá na frente, no próximo encontro, a gente tem que jogar no lixo, ou então uma hipótese que lá no próximo encontro a gente fala, uau, sim, tinha tudo a ver, e inclusive isso, inclusive aquilo, não é? Então é um processo que é muito dinâmico e o mais interessante é que ele é transformador, não é só que ele é útil na formação do psicanalista, ele é transformador do psicanalista no sentido de que acaba sendo uma maneira de constituir a identidade do analista. Então é uma formação e é transformador. Mas não é só para os colegas, eu preciso dizer que também para mim. Também para mim. Em cada um dos textos que está aqui, cada um dos ateliês que está aqui, no começo eu escrevo assim, escolhi esse ateliê por causa disso, disso, disso. E no fim eu escrevo assim, o que eu aprendi com esse ateliê? Eu sempre aprendo coisas com esse ateliê. Então eu coloco também para os colegas que forem ler. Barulho. Então, eu estava dizendo, né, que é formador da identidade do psicanalista e é transformador, porque a gente sai diferente no fim do ateliê, não é? E que eu sempre digo por que eu escolhi aquele ateliê e também no fim eu digo o que eu aprendi com aquele ateliê. Porque eu não chego sabendo tudo, eu me transformo, eu aprendo. Então, nesses 3 volumes tem 6 ateliês e cada um deles é diferente do outro, enfim. Eu já fiz o ateliê clínico da Marion e a verdade é muito transformador, eu me lembro da minha experiência. Então eu só vou voltar um pouquinho, que talvez esse material vá para a internet, vai para pessoas que não são clínicas, que não trabalham com psicanálise, então eu vou só localizar um pouco assim. Teoricamente, o psicanalista tem 3 pilares de formação: a sua análise pessoal, o estudo teórico da teoria e supervisão dos casos. Na minha visão e na experiência que eu tive do ateliê com a Marion, é como se o ateliê eles juntasse de alguma forma, como uma costura. É bonito esse nome ateliê, porque ele dá essa ideia de alguma coisa que é feita ali à mão, né? Uhum. Bem assim, Artesanal. alta costura, bem artesanal. Então, isso que a Marion falou, eu acho que todo mundo que faz uma formação em psicanálise se depara com esse desafio, que é ler uma teoria, que é uma teoria às vezes hard, no sentido de que às vezes não tem exemplo clínico, às vezes não tem caso, é só a metapsicologia pura, como funciona o inconsciente. E aí como é que você pega isso? E aí na sua clínica tem um paciente falando que brigou com a esposa ontem, né? Você traz bastante aqui nos ateliês a questão de brigas conjugais, e como que isso conversa com aquilo? Uhum. E como é fácil a gente não conseguir articular essas coisas, acho que principalmente para analistas jovens, quem está começando o consultório. Aí fica lá o narcisismo, a transferência, a identificação projetiva e a briga com a esposa, a briga com o filho, e essas coisas não se conversam, Uhum. né? Então, esse ateliê, eu ia perguntar isso para a Marion, ela já respondeu. Você não recebe o caso antes? Não recebo o caso Não. antes. Eu não quero uma sessão transcrita. Isso você escreve E eu aqui. prefiro que não venha um caso escrito. Eu prefiro que a pessoa converse e vai contando. Por quê? Porque aquilo que surge espontaneamente, para mim, é mais rico e me traz mais elementos da contratransferência, não é? E de como é que aquele paciente está dentro daquele analista. Então eu vou fazendo perguntas, aí a pessoa que está apresentando vai associando, e então é um material vivo, enquanto que se a pessoa me traz o caso escrito, já deu uma arrumada em casa, organizou para ficar bonito, não sei o quê, não serve, né? E o legal é a gente ir construindo juntos, então não tem certo e errado, vamos ver o que surge. Bom, eu queria só dividir uma experiência minha, né, que eu acho que esses ateliês,
outros espaços eu acho que também, supervisão, seminário clínico, estou falando de alguns dispositivos que tem na vida do psicanalista, que são espaços em que você leva o seu caso e ele é discutido por colegas, cada um tem a sua particularidade. Você está dizendo que o ateliê não é para discutir exatamente o caso, nem exatamente a conduta, né, o manejo, as interpretações do colega, mas é como se abrisse a sua caixinha de ferramentas, né, e você fosse falando, olha, essa cena que o paciente me conta, eu penso assim, e eu uso essa ferramenta teórica para pensar nisso, né? A Marion fez uma live muito legal com a Bruna Zerbinati, que está aqui hoje com a gente, e com a Fernanda, qual é o sobrenome? Machado Borges, em que uma delas, acho que foi a Bruna, que falou sobre a caixinha de ferramentas. Não, foi a Fernanda. Foi a Fernanda. Então a Fernanda fez uma metáfora que eu achei bem bonita, que ela fala, parece que você pega uma caixa de ferramenta para consertar ou para fazer alguma coisa, pensando nesse ateliê que vai se construir algo, e aí que você pega uma ferramenta e fala, essa aqui serve, não, essa aqui não serve, né? E eu acho que esse é o trabalho vivo da mente do analista, quando você tem teoria bem introjetada, você fala assim, a teoria tem que ser carne, sangue, não pode ser essa coisa lida, estudei e decorei para a prova. Mas como que você vai usar isso dentro daquela escuta daquele momento? Então, é isso, né? Sempre que possível, eu falo, né, eu mostro como é que eu estou entendendo e por que eu estou entendendo daquele jeito. E que ferramentas teóricas eu estou usando para entender daquele jeito. Quando a gente está em sessão, a gente faz isso automaticamente. Ali não, é um lugar para parar e falar, olha, tá vendo? Isso conversa com isso desse jeito. Famoso, quem sabe faz ao vivo. A impressão que dá é isso, que você fala, nossa, é assim que funciona a cabeça. Quando eu comecei a ler os livros da Marion para me preparar para essa conversa, eu tive um sonho, e falei para ela, que eu tive um sonho assim, que eu tinha que ler uma partitura, eu não entendo nada de música, não sei ler partitura. Mas no meu sonho eu lia uma partitura, que é só uma escrita das notas musicais, e eu tinha que fazer uma música com aquilo. E aí eu pensei que meu sonho tinha muito a ver com isso que eu estava lendo, que me parece que o ateliê tem isso, pegar a teoria dura, morta, ou no papel, e transformar isso em música. E depois a gente conversou, não é? Essa é uma maneira de pensar o teu sonho, mas é como se cada paciente fosse uma partitura musical. E a gente precisa dar um jeito de ler aquela partitura musical que a gente nunca viu na vida, não é? E conforme a gente vai lendo e trabalhando e interpretando, então a gente vai produzindo a música que sai, que emerge daquele paciente, não é? Agora, para poder ler uma partitura, você tem que ter estudado música, né? Ninguém lê partitura do nada assim. Então é todo o acervo e o repertório que a gente coloca à disposição na leitura de uma partitura, que é o paciente, né? Aquele ser singular. E a Marion usa uma expressão nos livros que você fala, Marion, de transformar ruído em sentido. Aí acho que por isso que ficou essa coisa da música na minha cabeça. Sim. Isso que você fala, eu achei muito bonito, que você diz que é uma experiência intelectual e emocional, o ateliê. E eu já vivi, e é mesmo, porque tem uma experiência de construindo junto com o grupo. Então, não sei se ficou claro, a ideia são 4 encontros, que a Marion é a coordenadora e os colegas estão ali, e uma pessoa leva um caso clínico, né? Então a pessoa conta, o paciente tal fez isso, falou aquilo, tal, e a cada encontro vai se caminhando em relação a essa teoria, essa caixa de ferramentas que a Marion vai usando, e nos livros está assim, cada capítulo de um ateliê tem primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro, né? Eu gostei muito do jeito que essa coleção, depois você fala um pouco por que você pensou nos livros pequenos, né? Mas eu gostei muito do primeiro, em especial. Os casos clínicos são sempre interessantes. Eu estava vindo para cá, estamos aqui em São Paulo, vindo para cá e falei para a Marion, nossa, Marion, a gente se conhece há 12 anos. E desde que eu comecei a minha formação, esses espaços de troca de casos clínicos eu acho delicioso. Eu acho delicioso. Se eu pudesse só fazer isso, eu fazia. Eu acho muito gostoso. Porque é um jeito de você trocar, parece que vai ampliando a sua compreensão, mesmo que não seja o seu caso, né? Quando você ouve do paciente.
Mas eu gostei muito do como você fez essa coleção, principalmente do primeiro livro. Porque no primeiro livro a Marion tem uma parte teórica mais extensa para dizer como que você pensa, né? E isso eu achei muito útil, porque é como se você também falasse assim, ó, as minhas ferramentas são essas aqui. Tem alicate, tem chave de fenda, tem não sei o que, não sei. É isso aqui que eu vou usar. Gostei muito desse jeito. E aí, o texto, primeiro ele ficou um pouco denso e difícil, e aí eu tenho as minhas duas colegas que são a Ana Lisa, de vários textos anteriores, eu dei para elas o texto corrido e falei, ó, faz uma primeira versão de um diálogo, coisa que a gente já fez em outros livros, diálogos sobre a clínica psicanalítica, novos diálogos sobre a clínica psicanalítica. Elas transformam em diálogo e depois eu trabalho em cima dessa matéria. E aí fica gostoso, porque as questões que elas colocam provavelmente são as questões que o leitor também coloca. Né? Eu queria dar um esclarecimento aqui, super importante, que a gente está falando de caso clínico, tem a questão ética. Eu coloco no começo de cada um dos volumes a seguinte coisa, que, primeiro, os colegas que apresentaram os casos são de qualquer lugar do Brasil. E eu não dou o nome de ninguém. E sendo um colega de qualquer lugar, pode ser também qualquer paciente. Além disso, eu mando o texto pronto para a pessoa ler e ver se autoriza. E a pessoa, que é a dona do caso, diz, ó, tá legal, mas eu quero que mude isso, isso, isso. Eu mudo isso, isso, isso. Então, não tem nenhuma chance, né, de o paciente ser reconhecido, se reconhecer, enfim. Então, é super importante fazer esse esclarecimento. Esse cuidado com o sigilo, né, do material clínico é sempre importante. E na minha leitura, eu acho que os casos clínicos que você escolheu, e acho que é sempre assim, quando a gente está num grupo de discussão de pacientes, é como se a gente pegasse aquilo como algo geral. Então, tem aquele paciente que não pode viver a sua sexualidade. Tem aquele paciente que atrasa toda a sessão, o que isso significa? Tem aquele paciente que vive dentro do pesadelo, das questões ali. Estou pensando em um ateliê clínico que há uma paciente, especialmente, que tem uma história de vida muito trágica, vive dentro. Então, assim, tanto faz quem é, do ponto de vista singular da pessoa física, porque, na verdade, né? eu trabalho com fragmentos, né? Com fragmentos. Então, não é o caso da pessoa e não é a análise da pessoa. Eu escolho fragmentos para poder mostrar a articulação teórico-clínica. É suficiente. Isso que a Marion falou da conversa com a Analisa, né, uma brincadeira de alguém que pergunta as coisas que não deu para entender. Ou que comenta. Que pede exemplos, etc. Alguém que é uma analisa inteligente e bem formada. Sim, mas ainda assim é um contraponto por um pensamento que pode ficar muito fechado, muito incompreensível, né? Só queria comentar isso, Marion, que eu acho que o Lá Fora é um pouco filho dessa sua ideia, né? Porque eu acho que você, desde que eu te conheço, você faz esse esforço com as suas publicações, com o seu jeito de pensar e de escrever, de transformar algo que é difícil do ponto de vista da compreensão intelectual da metapsicologia, para tentar transformar isso em algo compreensível e próximo da clínica, próximo da vida, né? O livro anterior, que é Notas sobre aptidão à felicidade, é um livro ainda mais assim, não é tanto clínico, né? Ele é sobre a felicidade. Não, ele é super clínico, Mas ele furou a bolha. Ele furou a bolha, ele furou a bolha, mas ele é super clínico porque o tempo todo são vinhetas de momentos em que eu experimento um momento de felicidade, e aí eu mostro qual é o funcionamento psíquico que torna aquilo possível. Então, é um livro que ensina a psicanálise tendo como desculpa, né, o estudo da felicidade. É mais sobre psicanálise do que sobre felicidade. Me perguntaram uma vez, né, se o que eu estou trabalhando não seria, afinal, o que a gente chama de saúde mental. Sim, é um livro sobre saúde mental, né, enquanto que os outros livros todos, em geral, ou tratam de sofrimento psíquico, psicopatologia psicanalítica.
Eu pensei nesse sentido de que eu sinto que a sua influência sobre mim tem muito a ver com pensar o lá fora, que é nesse sentido de transformar algo numa linguagem que seja sim. compreensível. Acho que é esse o nosso esforço aqui também hoje, sim, né? Sim. Tem uma coisa que é muito legal desse livro, que eu acho que ajuda muito todo mundo que está na clínica, que está atendendo pacientes, que é o que você chama de historinha, que o paciente conta. Explica pra gente o que é historinha. Bom, então, em geral, os psicanalistas acham que o importante no material clínico é o paciente falar de si e, preferentemente, falar do que ele sente. E aí, tudo quanto é historinhas sobre o cotidiano, no trabalho, na família, na viagem, sei lá, tudo isso acaba sendo meio que desprezado como se não fosse material clínico relevante. Eu lembro de uma supervisão que eu fiz com você e eu falei, essa paciente gosta de ler livrinhos. Você falou, qual livro? Tem que saber que livro que é, porque isso importa. Claro, gosta de ler livrinhos. Gente, que preciosidade! Que livrinhos são esses? Sobre o que eles falam? O que é que captura a atenção dessa paciente? Tudo isso vai nos contar quem ela é, em que planeta ela vive, qual é o mundo subjetivo dela. Então as historinhas, elas são muito mais importantes para mim do que eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, meu pai isso, minha mãe aquilo. Só que ao mesmo tempo você coloca no diminutivo. Isso tem um sentido também. Eu coloco no diminutivo porque é um material que tende a ser desprezado, que tende a ser pouco valorizado. Eu tinha pensado o contrário. Que o quê? Eu tinha pensado que você estava dando esse nome historinha porque, na verdade, também não é para a gente ficar presa na briga do casal. E entender isso como uma representação de outras coisas. Tá. Não tinha pensado nessa leitura, mas não. Historinha é assim, isso que você está achando que é só o livro que o paciente lê? Não, isso é precioso. Vem cá, me conta, qual é o livro? É livro de ficção científica? Qual? Qual é a história? O paciente te fala sobre isso? Então, é para mostrar a importância das historinhas. Mas sim, é claro que como eu tomo aquilo como uma representação de algo que tem a ver com a vida mental. Na verdade, um dos sentidos do termo transferência é transferência sobre as representações. Primeira definição de transferência de Freud foi com aquele livro sobre a interpretação dos sonhos. Ele dizia que o inconsciente é transferido para as imagens do sonho. E que a gente vai de associação em associação, ele chama isso de via régia para o inconsciente. Pois bem, eu estou ampliando essa ideia, eu não, né? Todos os psicanalistas, não é só o sonho, né? O sonho e qualquer historinha traz as representações e a transferência de material psíquico sobre as representações. Eu chamo de historinha porque se eu ficar falando representação para cá, para lá, talvez seja difícil, complicado. Então eu falo as duas coisas, historinhas e representações. Né? E eu acho muito útil essa ideia, porque você diz assim, né? Aqui eu vou citar uma parte do livro. Se dispensarmos os conceitos de inconsciência e transferência, corremos o risco de interpretar a própria relação conjugal. Então, a Marion vai falando assim, a gente precisa usar a historinha, e eu vi a historinha, e eu entendia como não importante, agora você está falando como importante, acho que são dois lados interessantes de pensar. Mas para entender que a historinha que é carregada de afeto, eu acho muito útil que você fala de perceber quando o paciente está vivendo um pesadelo. Né? Você dá um exemplo aqui de um paciente que vive a relação com o chefe como assombrada, é terrorífica, é assustadora. E aí você vai dizer, essa temperatura afetiva da historinha nos conta que essa historinha está carregada de material traumático, inconsciente. Então, eu sempre falo assim, que tem historinhas que têm características oníricas, como um sonho, e que o material pode ser entendido num nível mais simbólico. Mas tem outras historinhas que mais parecem um pesadelo, que o paciente não consegue sair do pesadelo. Sessão após sessão por exemplo, meu marido disse isso, fez aquilo, me maltratou, me isso, me aquilo, né?
que ódio que eu tenho, eu não consigo... Só que a pessoa não consegue sair disso. Então isso equivaleria ao que o Freud chamou de sonho traumático, né? E os outros seriam os sonhos de realização de desejo, como ele diz, né? Então, é isso, né? O clima da historinha, dependendo se ela tem mais um clima de pesadelo, a gente vai enxergar ali algo que é da ordem do traumático. Então, sei lá, por exemplo, um chefe que é um opressor intolerável, né? Então, a pessoa tem pavor desse chefe, não é? Tem pavor de confrontar. Aí eu também criei o termo entidade. O chefe não é um chefe, é uma entidade. Ela representa, né? Representa uma entidade acima do bem e do mal, que pode te salvar, mas pode te destruir, não é? E esse chefe é inconfrontável, porque ele é gigante, você é a criança no adulto, pequenininha, não é? Então, a gente começa a escutar as historinhas com ferramentas teóricas para entender, para ir tentando reconhecer a dinâmica daquela historinha, o que nos conta, eventualmente, sobre o traumático. Agora, isso é uma vertente, porque a outra vertente é a transferência sobre o analista, que é o jeito mais comum de se pensar a transferência. Em certos lugares é quase que exclusivamente a transferência sobre o analista, não é? Que é também absolutamente importante, mas é sofisticada, é uma ideia sofisticada. Muitas vezes a transferência sobre as historinhas funciona quase como uma legenda sobre a transferência, a respeito da transferência sobre o analista. Então, isso que você está falando, Mario, não é simples de entender, de fato, e eu queria só trazer uma imagem que você traz, que eu achei tão interessante. Então, o que a Mariana está falando aqui? Eu acho que me parece, ela propõe que é como se você usa aqui um olho no gato, outro no peixe, né? Quando o paciente está lá contando a historinha, vamos imaginar uma briga conjugal. Meu marido, minha esposa falou isso e tal. Então, a gente está, por um lado, olhando para a historinha e reconhecendo, olhando o que ela significa, e por outro lado, olhando para qual é a convocação dessa fala sobre o analista. E aí a Mariana propõe uma cena, né, uma imagem que eu achei muito útil para pensar, que ela fala que quando a analista e paciente estão olhando para a historinha, estão numa cena lado a lado. Me vem a imagem de um cinema. Você está do lado de uma pessoa vendo uma historinha, né? E a outra, quando é transferencial, é o analista se perguntando: o que esse paciente está me convocando? Ele está falando com quem? Aí a cena, os dois no palco. No palco do teatro, num diálogo. Num diálogo. Essa imagem, na verdade, é de um psicanalista que chama Danon Boileau. Eu vi essa explicação no YouTube, achei super interessante. É isso, né? Lado a lado, olhando a historinha e comentando juntos, né? Ou frente a frente, né? O que você acha disso que eu acabei de dizer? Eu estou te interpelando, você está no palco junto comigo e você, quando você é o analista, você fala, o que eu faço com isso, né? Para que o paciente está me convocando? E mais do que tudo, eu gosto muito de uma expressão que é: com quem ele pensa que está falando? Com que objeto interno ele pensa que está falando quando ele me pergunta tal coisa? Ou, né, o paciente que se apaixona pelo analista, com quem ele pensa que está falando? Com quem quer dizer, com que figura do seu mundo interno? Né? E aí sim, né, o analista vai ter que tentar entender quem ele está sendo naquela cena, porque ninguém avisou qual é o papel dele. No teatro, sim, né? Você sabe qual é o teu papel. Você é o pai, você é o filho. Exatamente. Agora, as crianças fazem isso, né? Você vai ficar de castigo no canto e eu vou te dar 0. Então, a criança, ela sabe trabalhar assim no teatro, né? Na brincadeira. Agora, tem situações em que o paciente não te diz, você é isso, eu sou aquilo. É o desenrolar do diálogo que vai te dar uma dica. Você vai ter que tentar imaginar, adivinhar quem você está sendo naquela cena para poder responder para o paciente alguma coisa de dentro do diálogo, né? Então, não, é isso, a ideia de interpelação, não é? E que é
Você, antes da gente começar, falou que você achou legal a ideia de fala agida. Uhum. Fala agida. Fala agida é uma fala que faz pressão, que afeta, que quase toca o analista. Você usa dimensão agida da fala. Dimensão agida da fala, né? Por exemplo, meu marido isso, minha mulher aquilo. O que eu faço? Mudou, né? Meu marido isso, meu marido aquilo, a gente está vendo o filme. Ali. Aí, o que eu faço? Eu já estou no teatro e em cima do palco e te interpelando, né? Quer dizer, o paciente acha que você é alguém que sabe ou que deveria saber o que eu faço. Então, são os dois olhares do analista, né? E que, enfim, conforme o material clínico vai aparecendo nesses ateliês, eu vou explicando isso, né? Então, a ideia é mostrar, olha, a transferência é isso. Você está vendo aqui? Eu acabei de dar uma aula, 5 aulas, na Casa do Saber. E o ateliê clínico se chama A Gata Mal Assombrada. Então, é de uma pessoa que está na casa do namorado, que tem uma gata, e a gata, ela odeia a gata e a gata odeia ela. Então, ela está pensando em sair da casa do namorado ou até terminar o namoro por causa da gata. Gente, isso é uma história, né? Quem é essa gata para essa paciente? Não é? Então, aí eu uso os instrumentos teóricos para poder ajudar a pensar quem é essa gata para essa paciente. Não pode ser só uma gata, né? Uma gata mal assombrada. Você foi falando agora, e eu entendi assim, com o meu corpo, você fala isso do corpo, de ouvir com a barriga, né? Que eu acho que é o que acontece muito com a análise de criança. Análise de criança, às vezes a historinha não tem historinha. É uma brincadeira com um bichinho, sei lá, então você sente, né? E aí você fala que se a gente não consegue entender que as historinhas são representações, ou se a gente não consegue fazer essa pergunta com quem o paciente acha que ele está falando, a gente está desprezando o conceito de inconsciente, que me parece que é o que as terapias não psicanalíticas fazem, que aí seria uma coisa assim, mas essa gata é só uma gata, né? É a conversa mais leiga e comum, ou das terapias que não consideram a dimensão inconsciente, que é ouvir a historinha como historinha e desconsiderar, né? Mas você ficou brava só porque seu marido falou isso? Não precisa. Exatamente. Né? E isso não funciona, porque não é isso. Né? Isso daí é um barulho de um helicóptero. A gente está com quanto tempo? 30 já? Então, uma das coisas que para mim é muito preciosa é quando eu consigo transmitir a diferença entre uma conversa psicanalítica e uma conversa leiga. Eu comparo com 2 amigos num bar. Puta, não aguento a gata do meu namorado, ela é um horror, ela pensa que ela é dona da casa, eu estou me sentindo insignificante. Aí no bar, né, o cara diz assim, vai, jura? Deixa pra lá. Mas numa conversa analítica, a gata representa alguma coisa, senão ela não seria tão importante. Ela não estaria tão investida pulsionalmente pelo paciente. Não é? E a gata se torna importante por conta de elementos que têm a ver com o inconsciente. Eu gosto muito de uma expressão que você usa a expressão assombrado. Essa história da gata é muito filme de terror. Exato. Essa moça tá lá assombrada num filme de terror dentro da cabeça dela, em que aquela gata representa um elemento de terror. Exatamente. Né? E a hora, isso me faz muito pensar, tem uma tirinha que eu adoro, né? A psicanálise tá meio na moda agora, tem um monte de quadrinhos e gente que fica zoando isso nas redes sociais. Tem uma tirinha que eu adoro, que é o paciente deitado no divã, o analista atrás, e o paciente fala assim, eu falo isso para você há 10 anos, né? E o analista pensa, 11 anos. E aí, você está falando daquele material que insiste, né? E eu falo isso muito para os meus pacientes, assim, quando o paciente fala, eu tô falando isso de novo. Você está falando isso de novo, é porque a gente tem que falar de novo. Se essa gata tá assombrada ainda, é porque ela tá. E esse material tá ali pedindo para ser elaborado. Tem algo da ordem do traumático inconsciente que se expressa através do ódio pela gata, que está dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda a desassombrar essa gata, a entender quem é essa gata para mim, por que eu tô com ódio dela? Eu tô maluca, eu tô me sentindo maluca. Não, você não tá maluca, mas tem uma transferência negativa que está sendo feita com a gata. Então,
eu coloco o tempo todo a ênfase na importância de se trabalhar com os conceitos de inconsciente transferência, né? Que são os conceitos fundantes da psicanálise. Então, o que eu sinto é que quando eu trabalho isso com material clínico, as pessoas falam, agora entendi. Eu vi o fantasma. Agora a gente não esquece mais. E quando você falou com o corpo, né? Sim, a gente sente com o corpo que aquilo assentou. Assentou. Então, bom, foi uma das razões pelas quais eu achei que valia a pena publicar a coleção Ateliê Clínico, para que várias pessoas pudessem ler, e é como se tivessem estado no ateliê, né? Eles têm a experiência, a leitura, eu acho que traz a experiência suficientemente próxima das pessoas que estavam no ateliê. E também dá um pouco uma sensação, que eu sei que não é exatamente o intuito, contar do caso, mas você fala aqui, que eu gostei muito dessa expressão, você fala de habitar o planeta do paciente, conhecer que planeta que ele vive, né? E eu acho que nos ateliês também, nos casos, a gente consegue um pouco sentir qual é aquele ambiente transferencial e clínico daquele caso, né? Uma pessoa que está muito apavorada, uma pessoa que está muito melancólica. Eu atendo criança e adolescente. E isso para mim é muito claro, como a gente precisa perguntar que mundo é esse que esse adolescente ou essa criança vive, porque é muito diferente, né? Sei lá, eu atendo criança há 20 anos. Há 20 anos era uma coisa, uma criança de 10 anos, hoje é diferente. E é fácil você se dar conta de que você não sabe que planeta é esse. O que você vê no TikTok? Criança de 11 anos que estuda nessa escola, né? O que você vê no TikTok? O que você vê no TikTok? O que é? Você tem aniversário? Como é o aniversário? Na sua escola, no seu grupo de amigos, nessa idade. Seus pais vão, é uma festa. Mas é muito importante lembrar disso do adulto. Porque é fácil a gente pensar que eu sei do que ele está falando, né? Exatamente. Então, isso que a gente precisa é da experiência subjetiva da pessoa. Fiquei em casa durante a pandemia. Você também. Como é que foi isso para você? Totalmente singular, né? Como é que foi isso para mim? Digamos que eu tenha pavor de estar em contato com as pessoas. A pandemia foi uma bênção. Mas se eu for uma pessoa que não consegue parar quieta em casa, que preciso estar indo o tempo todo em festa, etc, etc, foi uma tortura. É a mesma pandemia, mas a minha experiência subjetiva é diferente da sua. Agora, se eu descubro que para mim foi uma bênção, por quê? Por que foi uma bênção? Por que você tem pavor de estar com as pessoas? E se para você foi um tormento, porque você precisa estar em festa o tempo todo, por que você precisa estar em festa o tempo todo? E assim a gente vai desenhando o planeta subjetivo que cada um habita. E é isso que nos dá acesso ao funcionamento psíquico. Porque o funcionamento psíquico de alguém que tem pavor de sair e de outro que tem pavor de ficar em casa são funcionamentos psíquicos radicalmente diferentes. Tem uma brincadeira na internet que eu acho que tem muito a ver com o que você fala da dimensão agida da fala, que é assim, uma amiga me mandou esses dias no Instagram, assim, ela não é da área psi, ela é só uma amiga, aí ela mandou um vídeo que era assim, um paciente com um terapeuta falando assim, então você sabe o que eu tenho que fazer e você não vai me falar. As pessoas têm muito essa ideia, né, de que o analista sabe e por uma experiência meio sádica, sei lá, não vai falar porque eu tenho que chegar nessa conclusão sozinha, como se fosse só chegar a um entendimento. E eu acho muito interessante isso que você coloca da dimensão da ação da fala, quando o paciente nos convoca a responder, né, porque tem muita historinha como essa, meu marido, minha esposa falou blá blá blá, aconteceu isso, o que eu faço? Sim. Aí a gente vai responder, mas não exatamente aquilo que foi perguntado, e sim aquilo que gerou a pergunta. Então, o exemplo mais simples que eu acho bonito é assim, o paciente que pergunta para o analista, que horas são? Hora do helicóptero. Paciente que pergunta para o analista, que horas são? O analista não vai responder são 10 horas, vai responder temos tempo. Então o analista responde ao que move a pergunta.
Então não é que ele fica mudo, não fica mudo e também não dá a resposta do conteúdo explícito da pergunta. Quando possível, não é? É o que move a pergunta. Uma vez eu tive uma ideia para explicar isso, que eu estava filmando árvores, plantas sendo movidas pelo vento. Então, digamos, você tem uma roseira, você tem uma palmeira, você tem sei lá como é que chama aquela lá de trás, né? Cheirosa, a gente está aqui com flores então, muito cheirosas. Então a gente tem as plantas assim. Então eu pergunto para você, o que você está vendo? Você fala, estou vendo uma roseira, está se mexendo. Você está vendo o quê? Estou vendo uma palmeira. Não, nós estamos vendo o vento. A escuta analítica é escutar o vento através de plantas diferentes que estão sendo chacoalhadas pelo vento. Perguntas que vêm por conta de outras angústias. De outras angústias e de outras questões. Então, eu acho isso uma coisa interessante, né? Porque a pergunta ela vem movida por uma angústia. Então, quando a pergunta vem a queima-roupa, a gente primeiro tem que saber que aquilo é angústia. E depois a gente tem que matar essa angústia no peito. Sabe bola de futebol? Mata no peito, para depois ver se vai jogar com o pé, para cá e para lá, né? Então, essa é uma postura, não é tão fácil, né? Mas acho que é importante. Isso que você acabou de falar, de matar no peito, me vem duas coisas aqui dos ateliês clínicos que você fala. Uma coisa é a historinha que o paciente está contando, né? Que tem uma representação mais de linguagem, de fala, que é analista e paciente olhando para o cinema, ali para a historinha e comentando. Tem uma outra coisa que acontece na cena mesmo, né? Tem um ateliê aqui que foi o que mais me moveu, assim, eu achei o mais bonito e emocionante mesmo, que é o caso do Antônio, que é o vínculo que vira fumaça. Que vira fumaça. Tem uma situação nesse caso clínico que eu acho que é muito interessante. Para quem não é da clínica e se interessa por psicanálise por outras razões, pode pensar que a gente trabalha exclusivamente com as historinhas, né? É o paciente que chega e conta e fala. Só que uma parte grande do nosso trabalho, às vezes a parte maior quando são pacientes muito regredidos, mas enfim, com qualquer um a gente trabalha, que é essa dimensão do que acontece na cena. Então, eu vou dar o exemplo desse ateliê clínico. Era um paciente que ou faltava sem avisar, ou sempre chegava muito atrasado na sessão. Dizia, estou chegando, e chegava dali a meia hora. Isso. Ou não atendia, não ligava. E a analista ia falando no ateliê clínico da experiência dela de sempre ser pega de surpresa. E você fala, mas por que ela é pega de surpresa se isso acontece toda vez? Né? E aí vai se desenrolando uma situação. Parece um paciente, assim, frágil, os vínculos dele, esses vínculos que se esvaem. E aí, tem um momento do ateliê que você coloca, e acho que é uma construção ali em comum do grupo, que entende-se que o paciente está contando para o analista, não com a historinha, mas com a vivência da falta e do atraso, dessa violência que ele sofreu. Né? E aí tem uma frase do livro que você diz assim, me conte que violência foi essa que eu vivi tantas vezes sem ter a menor condição de dar algum sentido ao meu sofrimento. Bom, então eu vou complementar esse caso para ficar mais claro. É um paciente que conta, por exemplo, que está num livro que se chama Odeio Meus Pais. São 3 casos em que os pacientes odeiam seus pais. No caso aqui é o pai. Então ele quer mostrar como o pai é horrível e tal. Então ele conta que ele jogava futebol, ele treinava futebol, um dia ele chega no treino e o treinador diz, olha, você não está mais na equipe porque o teu pai parou de pagar. E o paciente fica assim, no vácuo. No vácuo. No vácuo. Essa expressão no vácuo que dá o sentido, assim. Ou uma outra historinha sobre o paciente chegava em casa e os brinquedos prediletos dele, o pai tinha dado sem falar. Ou o pai tinha mudado ele de escola também sem avisar. Assim, são historinhas no meio de um matagal de material clínico. Mas a gente começa a pensar que o problema não é que o pai é um monstro, é que aquilo com o que ele contava, que era o treino de futebol, do nada some e ele fica no vácuo. Os brinquedos com os quais ele contava, do nada somem. E aí a gente
entende, quer dizer, né, essa é a leitura que eu tenho que fazer, que o que a analista sente, que ela sempre é pega de surpresa e ela se traumatiza a cada vez, é que ela fica no vácuo. Então, ela fica esperando e o paciente deixa ela no vácuo. Então, aí a gente junta a historinha com a contratransferência, junta, e a gente entende que esse paciente precisou se constituir como sujeito num vínculo que vira fumaça. E daí o título do ateliê, o vínculo que vira fumaça. Então, aí a gente consegue entender qual é o traumático que se atualiza com aquele comportamento em sessão em que o analista nunca sabe se o paciente vem ou não vem, se vai atrasar 5 minutos ou 40 minutos, não é? E ele vive na pele o vínculo que vira fumaça e a partir disso ele está em condições de interpretar alguma coisa. Mas demora muito para a gente chegar nisso. Agora, esse é um ateliê bonito porque, assim, 45 minutos do segundo tempo, me caiu essa ficha. E aí eu consegui juntar historinhas, contra-transferência e falar, olha, eu acho que o traumático desse paciente é isso, não é? Então, para mostrar que é uma construção que pode levar 6 horas, porque 4 encontros, 1h30 cada um, dá 6 horas. Né? No fim do quarto encontro, olha quanta água precisou rolar para a gente chegar nisso. Pode levar um tempão no ateliê e pode levar anos na análise. Pode levar anos na análise, porque, bom, é outro esquema, é outra ideia. Mas então vamos ver se eu entendi. Vou fazer a análise aqui para entender se é isso do ponto de vista bem esquemático. Claro que a vida não é assim. Mas vamos pegar esse exemplo desse paciente então. Um paciente que conta através da historinha e também através das atuações de falta e atraso nas sessões, de que o pai dele deixava ele no vácuo. Né? O que ele contava, de repente, desaparecia. Então, é uma pessoa que conta isso. Isso se inscreve como material traumático dentro do inconsciente do paciente, e isso ele não tem a consciência para dizer, eu fiquei muito triste porque o meu pai me tirou do futebol, ele não tem essa possibilidade de integração ainda. Como isso está desintegrado, só criando atuação e sintoma, isso vai aparecer na atualização da relação transferencial com o analista. E aí, analista que tem que, você usa essa expressão aqui, para mim é muito útil na clínica, que é sonhar esse sonho não sonhado. Sonhar esse sonho não sonhado, sonhar o pesadelo, porque eu até dou um exemplo. Vamos imaginar que seja um pesadelo. Cheguei na quadra e não posso jogar mais. Não, cheguei na quadra e não tinha ninguém. É pesadelo. Eu olhava para ver se eu estava na hora certa e eu estava. E tinha um clima meio fantasmagórico, como se todo mundo tivesse sumido de repente e eu ficava no vácuo. Esse é o pesadelo, né? Eu tenho que conseguir imaginar que não é meu pai que é horrível porque não pagou a mensalidade. Não, é esse clima, né, que... O material clínico é esse clima, né? Bom, sim, então algo da ordem do traumático precoce deixou marcas. E essas marcas nunca foram elaboradas, simbolizadas e integradas. E o paciente em análise vai dizer, olha, vive aí o que eu precisei viver isso é e me diz do que se trata, porque eu não sei. Eu não fui nem comunicado, nem sei que isso me trouxe sofrimento. Nem sei que isso me trouxe sofrimento. Então esse paciente, por exemplo, ele chega achando que o problema é o pai dele. Não, o problema é que a vida dele está à deriva. E está à deriva por causa dos vínculos que viram fumaça. Né? Então tem todo um trabalho, né, para não entrar muito no meu pai isso, meu pai... né? Que é a mesma coisa da briga conjugal, por exemplo. Né? Porque o que a gente vai fazer? Mudar o pai? Não. Falar para ele, vai embora? Não. Ou ficar como juiz, muitas vezes. Ou ficar como juiz, né? Muitas vezes o paciente convoca esse lugar de, mas quem está certo? Quem que está errado? Exatamente. Então vocês estão vendo como é que
o material clínico vai sendo trabalhado e ao vivo e a cores, né? Por isso que eu digo, é um mix de grupo de estudos com seminário clínico, tem um tiquinho de supervisão, porque acaba revertendo para o caso, embora não seja a intenção, né? Então eu chamo isso de uma microinstituição, porque ela só tem 4 encontros, quando ela cumpre a sua função ela é desmanchada, não é? E ela é um híbrido de um estudo teórico e clínico, né? Então eu acho que as pessoas têm ficado muito encantadas com isso, porque e aí eu percebo que a coleção vem atender a uma demanda, né, do público psi, de um jeito bastante preciso. Porque quando a gente lê os textos teóricos, pensando aqui nos meus momentos de formação, quando você lê, por exemplo, a interpretação dos sonhos do Freud, ou como ele vai interpretando principalmente aqueles casos iniciais, a sensação que dá é, não dá para trabalhar assim, não é assim que faz, ou não é assim que eu faço. Os casos de atendimento da Klein com criança, você fala, nossa, mas não faz sentido, eu não vou falar isso pro meu paciente. Então a sensação é de ficar nesse vazio, assim, de como que eu articulo isso com isso, né? E tem uma outra coisa, né? Você estuda Bion, depois você estuda Lacan, depois você estuda Winnicott, depois você estuda Ferenczi. Tá, são autores. E o paciente está falando da briga com o marido. Como é que a gente usa, né? Então, o ateliê, ele trabalha por temas, não por autores. Eu vou usar os autores úteis para aquele caso. Então, eu tenho um repertório que não é enorme e que não é muito profundo, mas eu tenho um repertório. Então, eu vou usando os autores que me servem para aquele caso, né? E aí usando... A que horas a gente começou? A gente está há quanto tempo? Vamos acabando já. Só para... Pronto. E agora, pegando um autor que eu acho que é útil para o ateliê clínico, você fala da teoria criada-achada. Criada-encontrada? Criado-achada ou criado-encontrada? Que é uma teoria do Winnicott que eu acho muito bonita, queria que você falasse um pouquinho mais, mas que eu acho que dá o ateliê, para quem viveu, e eu acho que espero que para quem leia também tenha essa experiência de algo criativo e vivo e autoral. É uma coisa que acontece ali, naquele momento. Sim, mas não é nesse sentido que eu uso o termo me fala. Criar, achar a teoria. Criar, achar a teoria. Então, é assim, criado, achado significa a criança cria na sua fantasia algo que poderia saciar a sua fome, e não é que ela encontra esse objeto, que é a mãe e o seio da mãe, então junta o que a criança imaginou com o que ela encontrou de verdade ali. Então, esse é o conceito do Winnicott, criado, achado. Eu acho que para a gente metabolizar a teoria, para ela se tornar patrimônio nosso, repertório, usável e não da boca para fora, a gente precisa inventar a roda. Toda vez a gente vai inventar a roda. A gente vai criar, achar a teoria. Quer dizer, a clínica vai mostrar a teoria nascendo como se a gente estivesse inventando a roda, mas aquela teoria já estava no livro para ser estudada e a gente já estudou. Então, a gente tem a experiência incrível de ver aquela teoria sair do livro e sair da clínica e se juntarem num insight que é transformador. É nesse sentido. Então, sim, a teoria sai do livro e fica viva e ela nasce na clínica de novo, mais ou menos como ela nasceu da clínica do Winnicott, ela nasceu da clínica do Freud, na clínica de quem for. Essa experiência criativa bonita. Então, porque a gente não aprende nada se a gente não criar aquilo. Aí a gente repete. Quando a gente cria aquela teoria de novo a partir da clínica, então ela é nossa. Né? Então, e é isso que é transformador e formador ao mesmo tempo. Eu queria ouvir, Marion, por que você pensou em fazer esses livros assim, fininhos, que são mais fininhos do que outros que você já publicou, e eu sei que você já tem material para outros. Conta um pouco o formato desses livros, dessa coleção. Bom, eu me inspirei naquelas caixinhas que tem nas livrarias, né?
onde tem vários volumes fininhos. E a minha ideia era fazer pequenos volumes colecionáveis, em que eu possa ir escrevendo à medida que surgem os ateliês e parar quando eu achar que já deu, né? E são livrinhos fininhos, então fáceis de você ler e ao mesmo tempo baratos, porque cada um, né? Esse aqui custa 45, 50 reais, uma coisa assim. Também eu acho que é estético. Também eu acho que tem uma parte de vaidade, ver uma série com o meu nome, com a minha gravura. Ai, eu não sabia que foi você que fez as gravuras. Eu fiz as gravuras especialmente para ilustrar essa coleção. Ela estava inteirinha na minha cabeça. Ela estava inteirinha na minha cabeça. E eu acho que, na verdade, é útil você ter a possibilidade de comprar esse volume e não aquele, conforme o teu interesse. O primeiro volume eu acho ele super importante porque eu apresento as minhas ferramentas teóricas para ninguém achar que eu tiro as coisas da cartola. Porque as pessoas acham isso, né? Que a gente tira da cartola. Não tira. E, então, o primeiro volume tem mais essa pegada e os outros, cada um vai ver o que interessa mais. E os títulos são sempre tirados de algum trechinho do material clínico. Odeio meus pais, foi algum paciente que falou. Riscar um fósforo foi um analista que falou. Né? Então eu também curti muito escolher títulos que não sejam transferência e contra-transferência, neurose e não neurose, né? Sim, são então é como se mais fossem vivos. São mais vivos, exatamente. Então foi assim que eu imaginei a coleção. A hora que eu propus lá para o editor, ele topou na hora, expliquei para ele que eu achava que era um dispositivo de formação inovador, né? Que eu tinha inventado, que podia ser útil, ele topou e assim nasceu. Uma coisa que eu queria dizer assim, é que o livro é muito legal de ler. Ajuda, assim, Marion, você está falando da vaidade, o livro é bonito e tudo isso, você escreve no livro do desejo de deixar esse legado, que é um dispositivo que você criou, né, a partir, acho que muito do contato com analistas de informação, mas eu queria dizer, eu como uma pessoa que participou do ateliê e que li, é que ajuda mesmo, é uma ferramenta útil na clínica. Você vai lendo e escrevendo os nomes do paciente do lado, fulano, fulana, fulano. Essa é a ideia. Obrigada por essa conversa. Obrigada, olha. Continuamos. Então, peraí, vamos fazer um brinde. Aqui. E eu queria te perguntar uma coisa, para quem nos ouvir. O ateliê clínico, você escreve que ele é transinstitucional, difícil essa palavra. Que ele não é de nenhum lugar, lugar o domina, nem é dono. Não. Então, quem quiser fazer ateliê clínico com você, como faz? Bom, eu não tenho 1000 horas por semana. Eu tenho poucos horários, mas eu acho que em breve a gente vai ter outras colegas que estão frequentando, aprendendo e que vão poder replicar esse modelo. Mas é possível fazer seus ateliês clínicos? É possível fazer, se tiver vaga. Se tiver vaga. A Marion tem o Instagram dela, que você sempre publica, né? Quando tem ateliê? Não, porque são as instituições ou as instituições ou os grupos Tá. que se organizam. Tá. Então, só um avião, né? Helicóptero também. Nossa, quanto, né? Gente, nossa, coisa. A gente não tinha pensado nisso. Eu nunca tinha percebido essa quantidade de helicópteros. Então, o que eu estava dizendo é que os livros servem justamente porque não vai dar para todo mundo fazer ateliê. Não vai dar. Mesmo quando tiver outras pessoas fazendo, eu acho que é uma demanda grande. Então, é um jeito de participar do ateliê sem ter estado lá. Olha, Obrigada. Um brinde ao Lá Fora e à coleção Ateliê Clínico. Obrigada por essa conversa.